Olá a todos, bem-vindos ao TIA-Linux Live 2020. Essa vai ser uma forma diferente de participar do TIA-Linux, mas a gente sempre está se adaptando às situações, né? Vamos falar então sobre detecção e resposta de incidentes de segurança em front-ends em Nginx utilizando ELK. É um assunto bem específico, mas para quem trabalha com resposta a incidentes ou quem trabalha com front-ends em Nginx, eu vou trazer bastante informações interessantes. Espero que todos gostem. Um pouco sobre mim, né, analista da Universidade de Caxias do Sul. No meu LinkedIn pode ser encontrado mais informações sobre o meu currículo. Já fui membro da OWASP, Open Web Application Security Project. Essa apresentação vai ser disponibilizada no meu SlideShare, né? E uma coisa importante, que eu não represento a Elastic, sou apenas um usuário, né, dos produtos dela, já há algum tempo. A agenda da apresentação, eu vou falar uma introdução sobre a estrutura da rede da UX, como é que é a rotina de notificação de incidentes de segurança, como é que a gente fez a centralização de logs, explicar como funciona a pilha ELK, como eu construí esses dashboards para fazer monitoramento desses incidentes, como eu extraio os dados para notificação em caso de algum incidente, e como eu detecto que aquilo que eu estou visualizando na dashboard é um incidente. Algumas configurações que são feitas no Nginx a partir desse conhecimento adquirido das dashboards e dos logs. Algumas funcionalidades da nova versão do ELK, na verdade, essa apresentação ela foi de 2019, né, num evento sobre incidentes de segurança, e eu vou trazer algumas atualizações agora, que o ELK sempre está evoluindo. Alguns cuidados na implementação e algumas conclusões. Como eu falei, essa apresentação foi feita em 2019, mas ela teve algumas modificações agora, e sempre que tiver alguma modificação, alguma atualização, eu vou colocar essa marca 2020 entre colchetes, que são algumas alterações que foram feitas para atualizar a apresentação. Algumas coisas até interessantes, inclusive de ferramentas novas para ser utilizadas ao invés do ELK. Sobre a estrutura da rede da UX, são duas redes IPv4 de 4.096 endereços, né? São 8.192 IPs, para quem sabe que já há muito tempo que o endereço IPv4 acabou, né? Mas agora realmente eles acabaram mesmo, e a universidade possui 8.000 deles. A gente utiliza bastante deles. É um sistema autônomo, um AS, né? Então a gente tem configurações BGP em cima de roteadores e mais de um link para redundância. Em torno de 5.000 computadores na rede interna, cabeada, picos de 12.000 clientes na rede Wi-Fi, inclui aluno, funcionário, visitantes, né, todo tipo de perfil. Possuímos data center próprio. Aqui a informação de 2 links de internet, na verdade, foi atualizado para 3. Rotas de bordo, então, BGP Full Routing, 740.000 rotas IPv4, 65.000 IPv6. Essas informações são de 2019. Ainda possuímos um firewall de borda de última geração, front-end das aplicações webs e APIs são em Nginx. Alguns sites online que a gente possui, sites institucionais, como os sites da universidade mesmo, né, o www.uxbr, ambiente virtual de aprendizagem. A gente tinha uma estrutura desenvolvida internamente até um tempo atrás. Atualmente estamos utilizando uma ferramenta de terceiro, mas aqui ela tem código aberto. Também temos diversos sistemas web para diversos fins. Temos aplicativos para celular, sites de projetos acadêmicos, né, repositórios institucionais, enfim, é uma gama bem grande de aplicações que a gente disponibiliza na internet. A rotina de notificação de incidentes. Então, como que era antes?
basicamente, eu chegava no meu computador, lia meus e-mails e via vários eventos de logs de file, logs de aplicação. Eu cheguei a utilizar também bastante o OSSec para me notificar alguns eventos, né? Centralização de logs. Fazia pesquisa, né? O velho grep, por padrões de ataques conhecidos em arquivos de log. Então, algum desses tipos de padrões, scan de ferramentas de hacking, brute force em cima de WordPress, tentativas de login SSH sem sucesso, ou com usuários inválidos, directed traversals, por exemplo, passando na URL por post ou por get para tentar pegar algum arquivo do sistema operacional, injeção de SQL, erros da aplicação para detectar problemas também, desenvolvimento interno e monitoramento de acessos indevidos às APIs. Aplicações web também. Então, se alguma requisição para essas APIs não segue algum padrão, né, seria uma aplicação não reconhecida que estaria tentando abusar desse tipo de requisição nas APIs. A gente, então, partiu para uma solução de centralização desses logs para análise e criação de política de bloqueios, verificando bots não desejáveis, né, os chamados bad bots, evil readers, seriam os cabeçalhos de ferramentas de scan, né, como Nikito, WP Scan, OpenVAS, Scrap, SQLMap, Arkin, etc. Essas ferramentas possuem funcionalidade de trocar esses cabeçalhos para um cabeçalho que tenta ficar mais próximo de um navegador real, né? Mas, normalmente, quando uma pessoa, alguém está tentando fazer algum scan ou tentando identificar alguma vulnerabilidade, ele simplesmente pega uma faixa de peso, ou pega um domínio, ou pega uma grande faixa e tenta passar a ferramenta sem muita parametrização, né? Fazendo bastante barulho em logs. Também detectar requisições em cima de extensões de arquivo de backup ou dumps. Isso acontece, é um problema bem grande, por exemplo, para quem desenvolve já em servidores de produção e vai tentar resolver algum problema de servidor de produção e edita diretamente código-fonte na produção. Então, para evitar problemas, ele vai editar um arquivo lá de um PHP, por exemplo, e ele pega, renomeia o arquivo para um php.old, um arquivo.old, ou ele faz o dump da base de dados e coloca isso numa área exposta do servidor web, e por acidente acaba expondo ou o código-fonte ou toda a base de dados. Isso é uma coisa bem grave, né? Ou até mesmo, como aconteceu essa semana, que as credenciais que têm acesso aos sistemas de testes do COVID foram expostas através de um GitHub de um desenvolvedor. Então, tinha um acesso a uma credencial lá de uma API, né, que qualquer pessoa poderia pegar todos os dados daquela requisição. Então, também, além dessas extensões de arquivos, também fazer filtros e detectar requisições em cima de repositório de versionamento de código, Git, SVN, etc. Blacklist de URLs de ataques conhecidos. Então, por exemplo, se tu detecta uma requisição que é específica para um sistema que não é hospedado nos teus sistemas web, como, por exemplo, se você tem o teu sistema ele é desenvolvido numa plataforma em Django e vem uma requisição para WordPress.
Então, provavelmente, é alguém testando alguma funcionalidade do WordPress de um ataque conhecido, né? Ou alguma outra ferramenta. Criar blacklists e alertas. Então, com essa centralização de logs, a gente chegou até soluções de CIEM, porém sem verba para esse investimento inicial para investir em soluções de software. Na época, a gente verificou o Splunk e o LK. O Splunk ele tem uma versão limitada de quantidades de linha de código para você fazer testes. E o LK ele tem a versão gratuita e a versão paga, com algumas diferenças que eu vou falar mais para frente. Sobre a pilha LK, ele é basicamente constituído sobre essas 4 camadas, né? A camada mais importante seria o banco de dados, que seria o Elasticsearch, onde ele armazena, é um banco de dados orientado a documentos. O Logstash seria o que recebe essas entradas de logs para fazer algum tratamento ou alguma transformação desse dado. Os bits, né, seria os agentes que são coletores desses logs. Então, você instala o bits para coletar log de Nginx, ou instala ele no servidor Windows para coletar log de eventos, né, do Windows. E o Kibana, que seria a plataforma de visualização desses logs. E através do Kibana você pode construir as dashboards como você quer para atingir o objetivo, que é específico nesse caso, é identificar ataques maliciosos para fazer notificação de incidentes. Falar especificamente sobre Elasticsearch, né? É a parte principal, a base de dados orientada a documentos, construído com base no banco de dados Lucene. Ele é escalável, você pode construir um cluster para distribuição de carga, porque ele demanda bastante I/O e bastante memória. Então, se você vai implementar um banco de dados Elasticsearch, já se prepara que vai ter que investir em bastante memória, em recursos de máquina. Muitas consultas por segundo, atualizações dinâmicas nas dashboards. Tem tolerância a falhas, né? Se você construir ele no modo cluster. É amigável para desenvolvedores, porque já tem APIs RESTful disponíveis. E o armazenamento é versátil, você pode armazenar ele em file system, né? Onde você quiser. Você também consegue fazer bem facilmente consultas com agregações para fazer análise, né? Existe uma extensa documentação gratuita, e cada índice é dividido em shards, e cada shard pode ter umas ou mais réplicas. Então, você cria um determinado índice, como o log do syslog, ou log do servidor de e-mail. Isso é constituído num shard. Você pode dizer que naquela base de dados do Elastic, esse shard pode ter mais réplicas ou mais redundância, e outro shard não é tão crítico assim, eu não preciso dessa replicação. Se você não tiver essa estrutura disponível on-premise, né, ou no data center próprio, você pode também alocar na nuvem. Os preços de 2019 eram $16, mas você pode fazer um trial de 15 dias. Uma das grandes vantagens de pegar na nuvem, né, além de não precisar da estrutura própria, é que quando tem atualização de versão, isso é feito automaticamente na nuvem, e é uma coisa bem crítica de fazer quando você tem on-premise. Você pode escolher em onde que você quer hospedar. Se você escolher na nuvem, né, no Google, ou na AWS, na Azure, que ela tinha sido recém-anunciada em 2019. Kibana seria a ferramenta para análise mesmo, interface web para pesquisa, onde você consegue visualizar de uma maneira mais os logs, né, uma maneira mais analítica, né, esses eventos, com agregação, para justamente você conseguir identificar esse tipo de ataque. Frequentemente utilizado para análise de logs. Graças a Deus não preciso mais ficar
utilizando o grep entre diversos arquivos e servidores espalhados, então eu posso combinar logs de Nginx com logs de SSH, com logs de Apache, com logs de e-mail, basicamente todas as aplicações que gerem logs, né? Eu posso combinar e até identificar se foi algum ataque de uma origem, né? De uma mesma origem para um ataque direcionado para diversas aplicações, e não especificamente só para o Nginx. Interação com os índices para exploração sem escrita de código. Trabalho com dados em tempo real, então você vai consultando o Kibana, ele vai atualizando, você põe um refresh de tempo em tempo ou atualização manual. A gerência centralizada para criação de dashboards e campos. Específico agora sobre Logstash, ele é escrito em JRuby, roda então em cima da máquina virtual Java. Ele é um componente opcional se você quiser fazer algum tratamento ou enriquecer a informação antes de enviar para o banco de dados do Elastic, né? Que tipo de tratamento? Por exemplo, eu quero converter uma data que vem num log para um outro formato, se ele vem de timestamp, eu quero converter ele para o formato padrão Brasil ou para o horário brasileiro, né? Eu quero algumas requisições que são do tipo para imagens estáticas, eu já quero eliminar e não alimentar isso no Logstash, porque isso vai acabar fazendo que o Logstash fique muito grande. E ele também pode servir como buffer para envio desses dados, né? Diversos agentes enviando dados para ele antes de enviar o Logstash. Ao mesmo tempo que ele trabalha como buffer, ele também pode ser um ponto bem grande de falha, né? O Elastic, ele trabalha em cluster, e o Logstash, para que você consiga fazer redundância, você vai ter que configurar diversas instâncias do Logstash, algumas escutando em portas diferentes ou em servidores diferentes, né? Essa configuração você tem que fazer manual, enquanto no Elastic é bem mais simples de fazer. Os bits, que seria os softwares que você instala nos agentes, nos servidores, para coleta desses logs e envio tanto para o Elastic, diretamente para o Elastic, quanto para o Logstash. Hoje ele é bem mais simples de tu fazer injeção direta no Elastic, ao invés de utilizar o Logstash. Ele tem suporte já a diversos formatos de logs, então logs de banco de dados, logs de servidores web, log de servidores de Windows, eventos, já suporta logs também de containers e Docker, e além de ele servir para fazer a coleta de logs, ele também tem alguns bits que são específicos para coletar métricas, como, por exemplo, eu quero ficar monitorando o uso de I/O, uso de CPU, ou o número uso de requisições numa aplicação ou num servidor. Então, também existe bits para coleta de métrica, para tu conseguir ter a observabilidade da plataforma como um todo, né? Identificando gargalos, se tiver algum gargalo na tua aplicação, tu consegue identificar se esse gargalo está especificamente num módulo ou numa parte dessa aplicação, através desses módulos. Ele também serve como um ponto para ele fazer o controle do que já foi enviado de log ou não para o banco de dados do Elastic. Então, por exemplo, se eu deixo desativado o FileBit por algum tempo em algum servidor, não tem problema, porque ele sabe exatamente qual é o ponto de leitura daquele arquivo de log que ele parou de enviar para o Elastic. Então, se no momento que ele startar ele vai saber a partir da onde que ele tem que mandar esses logs. E ele tem uma sintaxe de comando bem interessante, bem simples, né? Onde tem já os módulos para sintaxe que reconhece os formatos dos arquivos. Para habilitar o formato de reconhecimento do log do Nginx, é só dar um FileBit models enable Nginx. Bem simples. Aqui, então,
o fluxo, né, desses trabalhos, dessas coletas. Eu falei ali sobre os bits, eu tenho, além dos metrics, que coleta métrica, o filebit, que coleta logs de files, também tem o packetbit, que coleta tráfego de dados, o, o inlogbit, que, que coleta tráfego de eventos do Windows, né? Ele envia para o Logstash ou diretamente para o Elasticsearch e eu visualizo, né, com o operador no Kibana. A instalação do Elasticsearch, né? Na primeira vez, você não tem ideia de quanto vai utilizar ou quanto precisa de nodos, réplicas, tipo de uso, de estimativa de recursos, então é bem complicado de tentar estimar isso inicialmente, né? Somente depois que você coloca isso em produção, que você consegue medir a quantidade de logs e quantidade de eventos que vai tratar na tua plataforma para ter ideia se isso é suficiente ou não, né? Então, é um aprendizado constante. Inicialmente, a gente começou a usar na versão 5, né? Já está na versão 7 do Elastic, para centralizar logs de servidores, DHCP, logs de DNS, impressão, autenticação, logs de eventos do Windows, etc. Depois, com mais recursos, foi adicionado logs de servidores Nginx, que é um centralizador, né, como eles são front-ends de diversas aplicações, a quantidade de logs é bem grande. E os processos de upgrade de uma versão para outra que não é muito simples, quando você tem o Elastic rodando no seu data center, né? Como falei, na versão da nuvem, isso é uma grande vantagem de utilizar o Elasticsearch na nuvem. Depois de você fazer a coleta desses logs para o banco de Elastic, que instalar os agentes nos servidores, indicando aonde que ficam os arquivos de logs, aí você vai criar os dashboards no Kibana, você vai conseguir visualizar esses logs. Como você faz isso? Você tenta fazer uma pesquisa que te traga algum dado interessante, criar diversos gráficos de visualização, já vou mostrar alguns exemplos de gráficos para ser utilizado. Cria dashboard agrupando os gráficos, diversos gráficos, então, agrupados em uma dashboard só, para tentar trazer essa informação de uma forma mais analítica. Cria novas pesquisas e copia os gráficos associando essa nova pesquisa através de adição de objetos no Kibana. Então, se você quer criar uma pesquisa específica para um grupo de front-ends ou para outro front-end, você cria essa dashboard e depois de criar essa dashboard, você pode criar uma nova dashboard só copiando direto, editando diretamente o objeto no Kibana. Aqui a interface do Kibana, a criação de visualizações, algumas visualizações que eu criei, então, eu quero visualizar por user agent, né? Eu tenho todos os logs do Nginx aqui, pelo gráfico ele pegou nas últimas horas, né? Tenho apontando as 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, até o momento atual. E aí eu fiz um outro gráfico embaixo, com uma nuvem de palavras, onde as palavras que aparecem em maior, né, com tamanho maior, são os user agents mais comuns. Então, eu posso identificar que, por exemplo, para esse tipo de acesso específico aqui, que eu estou visualizando, o Chrome é o navegador mais comum, né, seguido ali por Firefox. Ou eu posso fazer também uns acessos por geolocalização de um log, então, através do IP, do endereço IP, ele faz a geolocalização dos tipos de acesso. Isso também serve para tu identificar onde fica o público que acessa as tuas aplicações. E aí também te ajuda a ter algumas ideias do tipo de acesso que está sendo feita a essas aplicações. Por exemplo, eu acharia muito estranho que alguém da Coreia do Norte, por exemplo, fizesse um acesso na API disponibilizado pela universidade. Então, isso apareceria e chamaria atenção nos gráficos de acesso por geolocalização. Aí eu já começo a pensar em algumas consultas, né, para fazer a resposta a incidente, ou até mesmo bloqueios.
Acessos por resposta HTTP. Aqui é interessante para conseguir identificar, por exemplo, alguns erros 404, então, será que tem algumas coisas que estão referenciadas nos sites e não estão hospedadas, alguma imagem que foi apagada, ou então, se tiver algum erro 500, para verificar se a tua aplicação está com algum problema e está respondendo o problema para o teu usuário, identificar problemas de desenvolvimento, né? E até indicar para o programador se ele precisa fazer alguma atualização, uma correção. Aqui já é uma dashboard combinando todas essas visualizações, né? Então, eu peguei uma dashboard específica, criei uma dashboard específica, né? Onde aqui no lado esquerdo superior tem uma acesso por geolocalização, do lado direito superior tem o por respostas HTTP, e ali do lado de cada sinal da legenda tem o mais ou menos, onde se eu clicar no menos, por exemplo, eu excluo. Então, claro que é mais comum eu ter uma resposta 200, mas eu posso simplesmente excluir essa resposta 200 e ele atualiza essa dashboard automaticamente. Ali embaixo, nos acessos da API, esse gráfico específico, eu tenho o gráfico por tipo de agente. Então, é iPhone, Motorola, Samsung, como é para uma API específica, para uma aplicação mobile, é claro que o user agent vai ser mobile também. Se não for um user agent mobile, quer dizer que pode ser alguma coisa maliciosa, pode ser um indício disso. É claro que está aparecendo aqui na nuvem de palavras que o iOS 12.4 seria o mais comum do que o Android, mas na verdade o Android está espalhado entre diversas versões aqui dentro. Então isso até pode ajudar na tomada de decisão se você quer disponibilizar o seu aplicativo na loja do Google, por exemplo, se ainda quer disponibilizar para versões antigas do Android. Talvez alguma biblioteca que você utiliza no teu aplicativo para o celular, ela precisa de uma versão específica do Android ou superior. E aí você já sabe, então, qual é a quantidade de pessoas que eu posso afetar se eu não suportar mais o Android 5? Eu consigo fazer isso através dessa dashboard. Identificar que alguns clientes, né, que usam essa API não vão ser mais atendidos e ver se eu ainda tenho interesse de manter o suporte a essas versões antigas da API. Aqui, identificando já um ataque, né? Eu já tenho um contador de IPs, de acessos, e aí eu vou filtrando pela URL, então eu tenho as URLs mais acessadas e também tenho os endereços de IPs que mais acessaram especificamente essa API. Filtrando mais, eu posso levar a indicação de um incidente de segurança para fazer a notificação. Como que eu faço essa identificação do ataque? Bom, eu identifiquei que, filtrando por erros HTTP 403, acesso negado, eu tive diversas requisições vindas de um determinado IP, que não pela geolocalização, não é no Brasil. Nesse determinado período de tempo, para esse endereço IP, ele se identificou como diversos agentes diferentes, então, provavelmente uma ferramenta automatizada que está randomizando o user agent, né? São várias combinações de indicativos que se trata de um ataque. Filtrando mais, aí eu verifico que tipo de acessos ele está fazendo. Bom, ele está fazendo acessos na URL index.php, login.php, index.pl, PGI bin, sendo que eu não hospedo esse tipo de site PHP na aplicação específica. Então, eu tive 6.045 requisições vindas desse IP fictício, tá? Para essas URLs, né, com resposta 403, de acesso negado.
justamente porque eu não tenho essas aplicações aqui. Isso é um grande indicativo que realmente esse endereço IP estava realizando um ataque na minha aplicação web disponibilizada. Aqui, um exemplo bem simples, eu poderia fazer um curl direto na base do Elastic, né? Se esse Elastic aí não, como eu estou rodando direto no localhost, eu posso eliminar a autenticação, mas o Elastic também suporta autenticação e criptografia, fazendo uma query especificamente por tipos de logs do Nginx, né? Passando pelo parâmetro 174, o endereço IP, somente sem requisições, somente sem entrada de log. Uma atualização que eu fiz é justamente nesse script, porque teve bastante mudanças agora no Elastic, esses logs de Nginx, Remote IP, eles unificaram isso numa variável só, chamada Remote Address, né, Remote IP, ao invés de separar por aplicação, porque para um servidor web, né, seja Nginx, seja Apache, seja um servidor SSH, o endereço remoto IP, ele é um endereço remoto, não precisa especificar a aplicação. Então, aqui eu já tenho no meu GitHub esse script mais atualizado com suporte já a essa unificação da base de dados para consulta. A partir desses logs também, além de realizar a notificação e a consulta já me traz formatado para eu realizar essa notificação. Eu já posso também vou colocar esses endereços de IPs nas minhas blacklists, se eu desejar, dependendo do tipo do ataque, ou se eu não tiver resposta nenhuma do incidente. E a partir disso também eu posso criar uma inteligência para realizar bloqueios do Nginx. Então, por exemplo, eu posso bloquear alguns bots que eu vejo que são os ataques comuns. Bom, se vier lá no reader já com esse tipo de bot, já me retorna um erro 403. Então, como eu faço isso? No Nginx é criando um arquivo ali, badbot.conf, dando o include dele, né? E ele faz uma expressão regular procurando por esses strings no user. Ou então eu posso fazer um bloqueio por URL, né? No site que não hospeda o WordPress, por exemplo, eu posso bloquear todo o wp-login.php, já evita que aqueles IPs que tentam realizar brute force de autenticação WordPress, sendo que eu nem hospedo o WordPress, por exemplo. Ou então eu posso já fazer um bloqueio do etc passwd para evitar tipos de ataque de direct traversal, ou então de bloqueio com um ponto .git ou ponto .sdn, já para evitar tentativas, né, de mapeamento para verificar se no meu servidor de produção está hospedado o código-fonte dos repositórios, lá, o versionamento dos códigos. Ou então eu posso fazer limite de requisição por uma determinada URL. Então, se eu tiver o WP Login, realmente eu tenho o WordPress na minha aplicação, ou a minha aplicação tem suporte à autenticação, eu posso fazer uma limitação no determinado período de tempo. Por exemplo, num período de 10 minutos, eu posso fazer no máximo 10 requisições por segundo, numa determinada origem, para o URL/login. Né? Já elimina, tenta fazer um target, né? A técnica que é chamada target, para que, se alguém tentar fazer brute force de autenticação na minha aplicação, ele, pelo menos isso, demore mais e que seja detectado pelos logs. Mais uma atualização em cima dessa apresentação. Um amigo me indicou esse projeto, o Nginx Ultimate Badbot Repair Blocker, onde toda essa inteligência ali que eu criei conforme eu verificava nas aplicações hospedadas pela universidade, fui criando essas regras de bloqueio
A grande vantagem é que esse aqui, ele é o de código aberto e já tem diversas contribuições, né, de diversas pessoas para recriar essas regras. Existe a grande vantagem que já tem toda essa base de conhecimento, mas é claro que você tem que implementar isso com cuidado, porque é para acabar não bloqueando coisas demais, né, na sua aplicação. Basicamente, aqui, então, como funciona no LK, eu preciso fazer a coleta, armazenamento, e eu tenho um pacote chamado XPack, que eu posso fazer alertas, né, desses eventos, né, se eu quiser fazer um alerta, por exemplo, uma consulta no e-mail. O Elastic, ele tem opções de subscrição, né, de acordo com as funcionalidades de cada um. Esse pacote XPack, ele é de código aberto, porém exige licença. Ele tem uma versão basic aqui que já te dá algumas funcionalidades, só que a função mais interessante, que seria esse alerta, né, ele é somente na versão paga. Existem algumas maneiras de tu criar os alertas, por exemplo, fazendo consultas, tu cria algum script que fica consultando a base do Elastic, fazendo alguma pesquisa, e aí disparar algum alerta se encontrar alguns resultados dessa pesquisa. Mas, é claro, você tem que implementar isso por sua conta. No Xpack, isso já vem pronto, né, numa função paga. Aqui, mais algumas diferenças das versões gratuitas, a básica, e aí as versões pagas, né, de acordo com a funcionalidade que você deseja implementar. Além disso, ele também tem monitoramento de performance, tu pode detectar, imagina num e-commerce, né, a minha aplicação está demorando muito para responder justamente quando tu está informando os dados do cartão de crédito. Então, aqui, tu pode fazer a integração com a tua aplicação para identificar esse tipo de gargalo. Né? É mais um bit, né, que pode ser utilizado. Os dashboards também podem ser utilizados algumas imagens. Aqui eu tenho alguns exemplos de imagens de alertas de segurança, ou então um conjunto deles. Né? Na apresentação tem uma referência sobre esses alertas. O Elastic também, verificando que todo mundo estava utilizando para a centralização de logs, ela criou uma solução própria de security de CIEM, e também tem uma integração de machine learning para realizar aprendizado para a criação dessas visualizações. É claro que isso já, para você conseguir utilizar com efetividade mesmo, você vai ter que utilizar a versão paga, porque o machine learning ou o CIEM, eles têm aquelas limitações da quantidade de eventos que ele pode analisar na versão sem pagar. Aqui, então, você precisa fazer a implementação de todas essas camadas ou simplesmente fazer a inscrição lá na nuvem, como eu comentei antes. Uma atualização para 2020, é uma ferramenta que eu conheci esse ano, que é chamada Greylog. Grande vantagem em cima do ELK, que ele é específico para logs, né? O ELK ele já é uma solução para Big Data, para diversas funcionalidades. Uma delas é a centralização de logs, mas ele pode ser utilizado para diversas funcionalidades específicas, né? E aí você precisa adaptar para você utilizar a específico para análise de logs. Ele tem uma interface mais amigável já na instalação, você instala e ele já tem específico para fazer consulta de logs, e ele já tem alertas na versão gratuita. Ele tenta criar uma padronização desses logs e eventos, e ele tem uma característica de permissões bem mais avançada que o LK. Pode criar usuários que podem consultar um determinado grupo de logs, por exemplo. E ele também pode utilizar o próprio Elasticsearch para fazer o armazenamento dessa base de dados. E o Kibana também pode ser utilizado para visualizar esses eventos do Greylog, mas a interface dele já é bem mais interessante. A gente está implementando em fases de testes o Greylog, né?
provavelmente ele vai entrar no lugar do ELK para nossa utilização na empresa. Eu trouxe alguns casos de vazamento de base Elasticsearch, uma coisa bem comum de acontecer, porque muitas pessoas implementam o Elastic de uma maneira, digamos assim, instalou sem configurar nada, sem botar permissão nenhuma. Então, tem que ter bastante cuidado se você for fazer testes ou uso do Elastic, e ele tem uns acessos bem limitados, tem autenticação. Nas versões anteriores do Elastic, essa parte só era disponibilizada na versão paga, agora na gratuita você consegue colocar criptografia e autenticação, tanto no Kibana quanto no Elastic, em Firebit, né? Então, é interessante que você configure já da maneira correta, né? No site da Elasticsearch tem bastante informações sobre como fazer isso. Algumas referências que eu utilizei, tem bastante webinar disponibilizado no Elastic, tem um livro do Infinitive Guide, tem um canal específico do YouTube do Elastic, tem alguns cursos no Udemy também, tem alguns bons, né, sobre Elasticsearch, não só para logs, mas se você quer utilizar na sua aplicação, quer utilizar como Big Data para banco de dados, né, para aplicação. Algumas referências também sobre busca avançada no Kibana, então a inteligência está toda na busca, né, para você construir aquele dashboard. Se a busca estiver bem formulada, você já vai enxergar diretamente quais que são os eventos que interessam fazer a notificação. E ali em 2020, para essa apresentação, eu trouxe já aí o link para o Ultimate Bad Blocker, né, que é aquele projeto que já tem muito bloqueio já pré-configurado para realizar no Nginx, com blacklists, com alguma dicionário de IPs, URLs de ataque, user agent, evil readers. Então, é um projeto bem interessante. Se você conhece bastante as aplicações que estão hospedadas pelo Nginx, recomendo bastante o uso dele. O Greylog, se você quer usar especificamente para centralização de logs, eu recomendo daí já partir para o Greylog, né? Porque ele vai ser mais simples para você implementar do que todo a pilha do ELK. E aí, para isso, eu trouxe um comparativo ali, um link, um comparativo com o Greylog versus o ELK. Mas talvez você tenha o Elasticsearch, né, que é utilizado para algumas outras coisas e queira utilizar também. Você acha o Elastic mais interessante, porque ele te traz mais personalização para o que você quer, você entende bastante como construir essas dashboards, essas consultas, né? Então, pode utilizar isso no Elastic. E é isso, pessoal. Espero que todos tenham aproveitado. Tchau, tchau.